Chega em Brasília o primeiro avião trazendo brasileiros de Israel, menos 2 que foram mortos. Vou começar assim para ficar o pessoal entender, Sim. menos 2 brasileiros que foram mortos. O primeiro avião de resgate trazendo brasileiros de Israel pousou em Brasília por volta das 4h10 da manhã desta quarta-feira. A aeronave, um K-630 da Força Aérea Brasileira, FAB, com 211 brasileiros, decolou de Tel Aviv às 14 horas, horário de Brasília, de ontem, e fez um voo de cerca de 14 horas direto para a capital federal. Do total, 107 passageiros desembarcaram em Brasília e 104 seguiram para o Rio de Janeiro em 2 aviões da FAB. O governo federal mobilizou a repatriação dos brasileiros devido ao confronto iniciado no último fim de semana entre Israel e o grupo Hamas no Oriente Médio. Estão previstos mais 4 voos até domingo, dia 15, na chamada Operação Voltando em Paz, coordenada pelos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. Neste primeiro momento, a estimativa é de retirar 900 brasileiros que estão em Israel e na Palestina. As próximas aeronaves com repatriados pousarão no Rio de Janeiro, no Recife, em São Paulo e as 2 últimas no Rio de Janeiro. Para o deslocamento até o destino final de cada as passagens serão custeadas pela empresa Aérea Azul. A parceria é uma articulação da Presidência da República e da companhia. O Itamaraty já colheu os dados de pelo menos 2.700 brasileiros interessados em deixar a região e voltar ao Brasil. A maioria é de turistas que visitam Tel Aviv e Jerusalém. Desse total, menos 2 que foram mortos. Está sequestrado, e um né? que está sequestrado. Acho que quando a gente coloca isso, as pessoas entendem que tem gente lá que poderia ser um parente seu, poderia ser alguém da sua família, um conhecido. É disso que nós estamos falando. Quem sabe dessa forma as pessoas começam a entender o que é esse conflito. Sim, é uma notícia boa, né? No meio de tanta tristeza, saber que parte desses brasileiros, né, 100 e poucos, lograram êxito e voltaram para o Brasil, mas como o Márcio disse, né, 2 mortos, um que foi raptado, né, sequestrado pelo Hamas, e me parece que ao todo eram 1.000 pessoas. Espero que esses aviões obtenham êxito e vamos rezar para que esses brasileiros consigam retornar para o país, né? Quem estava viajando ou quem morava em Israel e pôde pedir a repatriação, que é voltar para o país de origem, né? Desejo sorte e que Deus proteja a todos. É bom lembrar que aquela região, ela faz parte de muitos pacotes de turismo, né? Muita gente vai visitar a Terra Santa e de diferentes confissões religiosas. É o judeu que vai para lá, é o católico que vai para lá, é o evangélico que vai para lá, porque quer realmente conhecer aquela região que, além de tudo, ela é muito bonita, né? E aí, quando você está no meio da diversão, no meio de um passeio, você é surpreendido com uma guerra, com um problema do tamanho do planeta, literalmente, e se vê obrigado a voltar. Que bom que chegaram em segurança, graças a Deus tiveram a sorte de não sofrer nenhum tipo de problema, exceto os 2 que já foram confirmados mortos aí, e esse que está sequestrado. E o que a gente pede é que não só os brasileiros, mas todos se livrem dessa questão aí, dessa guerra, porque em lugar nenhum do mundo guerra ela é bem-vinda. Muitas vezes ela se faz necessária, mas ela nunca é bem-vinda. Lembrando que esses brasileiros estavam em Israel. Os brasileiros na faixa de Gaza estão com uma dificuldade enorme para conseguir sair da faixa para acessar e poder serem repatriados. É uma outra condição agora que está sendo observada. E parece que esse pessoal é quem estava em Tel Aviv, Jerusalém, ali numa região mais... Israel, né? E agora a questão de quem está realmente na faixa de Gaza e sobreviver aos ataques e conseguir chegar ao Egito, já que a passagem foi destruída. Então tem toda essa situação, se vai poder sair, se não vai poder sair, tem tudo isso envolvido. E agora com o Hezbollah do Líbano também, aí nós temos uma outra situação envolvendo o Líbano, se tiverem brasileiros lá também. Deixa eu só fazer um pequeno adendo, Márcio. Muita gente aí, quando a gente vê essas manifestações que aconteceram em Brasília, em São Paulo, pró-Palestina, contra Israel, essa coisa toda, se vocês puxarem um pouquinho na memória de vocês, quando houve aquele episódio de Brumadinho, Israel mandou aviões para cá, equipamento para cá, vieram para cá com toda a alegria do mundo para colaborar com o Brasil. Uma tragédia, né? Será que é justo ver gente ligadas a governo, ligadas a partidos políticos, fazendo manifestações pró-Hamas,
que tem o desejo de matar judeus. É para se pensar tudo o que acontece no Brasil. A gente não discute a história, né? Porque a história Exato. traz que houve um, entrou em conflito com o outro entrou em conflito, houve atrocidades em várias vertentes. Sim, sim. Mas o que a gente está dizendo é que não se pode nem matar palestinos e não São se pode vidas. matar israelenses. Exato. São vidas, são pessoas. Não dá para você chegar e falar, olha, não dá, você tem que parar e falar, meu Deus, é um conflito mundial onde vidas estão sendo ceifadas, onde crianças... Terror. O Não dá pra terror gente foi... falar, né? Ou na pior das hipóteses, Márcio, faça o que diz a Constituição, o princípio da não intervenção. Se não é para falar algo de bom, fique quieto. É isso que a gente pede para esses partidos políticos, para esses políticos, porque afinal de contas eles deveriam representar o povo brasileiro. Não representam. A única coisa que eles fazem é fazer a gente passar vergonha. Nada além disso. Não, você está defendendo, você acha legal? Então, passagem para lá, escolha o seu lado e vá à guerra. Exato.